Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz continue reinando em todos os corações. E como sempre fazemos, a nossa primeira providência ao chegar no centro é fazer uma oração. E eu acho que cabe hoje trazer para vocês ressaltar um pouco o porquê da oração. Porque nós podemos até imaginar assim, mas eu já levantei, fiz oração. Eu almocei, fiz uma oração antes de comer. Eu já estou com o tanque cheio de oração. Oração não enche tanque. Oração permite que a gente faça determinado trabalho, determinada tarefa da melhor maneira possível. Ela nos aproxima de Deus, ela nos aproxima da espiritualidade, faz com que o nosso coração fique amolecido, fique mais sujeito às informações e a gente possa processar isso com mais amor e grandeza. Então, eu peço a todos que elevem o pensamento, leve o pensamento ao alto. Vamos visualizar o nosso mestre, o Galileu, Jesus, nos abençoando nessa noite, nos trazendo paz, tranquilidade e calma, para que possamos tratar de assuntos relevantes da nossa espiritualidade e que possam esses assuntos melhorar a cada um de nós e que isso possa refletir em nossas vidas, em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, depois de uma oração como essa, eu vou ler para vocês e discutir e comentar com vocês todos uma lição aqui do livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, é pelo espírito de Humberto de Campos, né? Interessante. Normalmente a gente faz aqui, sempre tudo é Emmanuel, né? Hoje é Humberto de Campos. E depois eu vou contar algumas histórias relacionadas com esse autor espiritual, que é bem interessante. Mas vamos à lição. A lição 19, ela chama-se Comunhão com Deus. As elucidações do mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham, acerca da concepção de Deus como Pai, carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com seu amor que Jesus não se cansava de salientar, lhes parecia como um problema obscuro que o homem do mundo não conseguia realizar. Olha que interessante isso. Uma leitura da relação dos discípulos de Jesus de 2000 anos atrás. E eu acho que a pergunta ainda é viva, ela é válida para todos nós. Esse problema ainda parece obscuro? Qual é o problema? O problema é a oração, as ideias que a oração traz, a relação com Deus, o nosso Criador, e como é que nós lidamos com isso? Vejam, nós podemos estar lidando com essa questão de uma maneira bem afastada. Olha, Deus está lá no lugar dele, ele fica lá, eu fico aqui, eu vou fazendo as coisas direitinho, eu não faço mal para ninguém, eu toco minha vida e está tudo certo. E aí Jesus vinha para os seus discípulos e dizia, olha, é preciso que nós tenhamos uma nova concepção com relação ao Deus Pai, ao Deus Criador. Uma nova concepção diferente dessa que a gente usualmente pratica. Então vamos lá, vamos puxar toda a história para hoje.
né? Ano 2025. Qual é a nossa concepção de Deus? É um velhinho que fica lá no céu, numa nuvem, olhando o que cada um faz, né? Fica vigiando cada um. A Lu pensou mal de não sei quem, o Júnior pisou na bola aqui com não sei o quê. Ele fica vigiando e depois ele ainda... Isso aí eu vou parafrasear um vídeo que eu vi na internet. Vejam, ele determina que tem 10 coisas que é proibido fazer. Ninguém pode fazer aquelas 10 coisas, né? Ele está lá na nuvem vigiando e determina que 10 coisas ninguém pode fazer. E se fizer uma dessas coisas, vai para um lugar quente, cheio de fogo, interminável, eternamente, vai sofrer, vai levar chicotada, e ele está lá só vigiando. E ainda, ele diz que nos ama. Olha a concepção que a gente tem de Deus. Está tudo, no meu entendimento, nós precisamos mudar a concepção de relação que a gente tem com Deus. Deus é bom? É bondade absoluta. Mas Deus é um homenzinho que fica, é um velhinho de barba branca que fica na nuvem olhando o que cada um faz? É claro que não. Esse tempo, essa ideia, essa concepção, já era. E quando a gente muda o entendimento disso, então, vai mudar o nosso procedimento de oração. Porque agora, quando eu for fazer uma oração a Deus, eu não estou pensando num velhinho que está lá na nuvem, que está olhando tudo que eu faço, para o primeiro deslize que eu fizer, ele me mandar para um lugar chamado inferno. Mas ele me ama. Percebe a contradição dessa lógica? E Jesus, há 2000 anos atrás, já veio implementar com os seus discípulos essa nova concepção. Deus é um pai carinhoso, é um pai amigo. E aí, mais uma vez, chamar a atenção para concepções, conceitos. É um pai, então é um homem. Também esquece isso. Mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós criamos um homem, um velhinho, para chamar de Deus. Não é assim. Não é assim. Deus é uma inteligência suprema. É o criador de tudo, mas é uma inteligência. Não é uma figura humana. E sabem, muitas vezes eu falo, dentro da seara espírita, das confusões que nós fazemos com relação a Deus e Jesus. Se você pegar o público católico, os católicos, a maioria, não são todos, mas grande parte, você pergunta assim, quem é Jesus? Aí a pessoa vai, Jesus é Deus. É Deus que encarnou aqui na Terra. Não, mas espera aí, na própria liturgia católica diz que é filho. Como é que pode ser Deus? Não, aí não consegue explicar. Então, onde que está o problema para a gente fazer a oração, para a gente se ligar a Deus de uma forma diferente? Nós pegamos Jesus e divinizamos, tornando Jesus Deus. Pegamos Deus e humanizamos, tornando ele um homem, um velhinho que fica na nuvem vigiando a gente, olhando para tudo. É hora de nós mudarmos alguns conceitos. E eu sei que esses conceitos são extremamente difíceis de serem mudados. Por quê? Eles vêm de muito e muito tempo sendo martelado em nossas cabeças. Então, quando a gente se dirige a Deus, nós, em primeiro lugar, não necessitamos de templo,
não necessitamos de liturgia, de ritual, de nada. Recolha-se num cantinho de qualquer lugar e converse com Deus. E certamente você o ouvirá. Você terá, sim, o contato mais profundo com Deus através do seu coração. Esse é o canal de comunicação para que a oração siga seu curso de acordo com o que Jesus nos fala, para que possamos fazer, então, a comunhão com o Pai, com Deus, né? E continuando aqui a lição diz assim: a esse tempo, os essênios constituíam um agrupamento de estudiosos das ciências da alma, caracterizando as suas atividades de modo diferente, porque sem públicas manifestações de seus princípios. Há muita informação trazida para nós a respeito daquele período em que Jesus não é relatado em nenhum livro da Bíblia, né? Dos 12 aos... São 18 anos aí de sumiço de Jesus. Não há nenhum relato do que ele estava fazendo, do que ele fez, do que ele virou, enfim. E há muita informação de que Jesus passou esse período junto de um povo que era judeu também, mas era uma comunidade fechada, chamada os essênios. Esses eram religiosos fervorosos do tipo... Eram pessoas que seguiam, estudavam a teologia, e Jesus, então, se educa com eles, né? E eles faziam com que suas atividades teológicas não fossem públicas. Não era como era do templo de Jerusalém, onde havia missa, não era missa, mas havia ritual, havia mercadores vendendo animais para sacrifício, né? Era diferente. Então, desejoso de satisfazer a curiosidade própria, João procurou conhecer-lhes de perto os pontos de vista em matéria das relações da comunidade com Deus. E certo dia procurou o Senhor, de modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. Mestre, disse ele, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Pois é, quantas vezes nós fazemos oração com a alma tomada de hesitação? É a mesma coisa que você pedir alguma coisa a alguém de sua confiança, de seu relacionamento íntimo, e falar, olha, você me dá tal coisa, mas não precisa dar, não, que eu não quero, acho que você não vai dar, eu acho que vai fazer falta, então deixa para lá. Olha como é que eu pedi alguma coisa. Eu cheguei para o meu irmão, vamos supor, e precisava do carro dele emprestado. Eu precisava do carro do meu irmão emprestado, né? Então eu cheguei a ele e disse assim, mano, você, por favor, pode me emprestar o seu carro? Porque eu preciso levar meu filho no médico e eu não tenho como. Mas olha, não precisa emprestar, se você não puder, ou se isso te incomodar, não precisa, eu sei que pode te fazer falta o carro, né? Ah, deixa para lá. O que eu contei aqui? Que história foi essa? Eu contei uma história que o cachorro corre atrás do rabo, né? E quantas vezes nós oramos dessa forma? Quantas vezes pedimos ajuda à espiritualidade desta forma? Pensando na negatividade. Eu peço alguma coisa, mas penso negativamente. Eu peço outra coisa e nego em pensamento.
É essa prática que a gente precisa aplicar na oração. Por quê? Por que essa prática precisa ser dessa forma? Porque tudo começa no pensamento. Existe um filósofo chinês que ele diz assim: observe seus pensamentos, porque eles se transformam nas suas palavras. Observe suas palavras, porque elas serão os seus gestos. Observem os seus gestos, porque eles serão o seu personagem. E observe o seu personagem, porque eles dirão quem és. Tudo começa no pensamento. Quando eu vou fazer uma oração, eu inicio minha oração falando, só que eu pensei. A fala, o pensamento pressupõe a fala. E se eu penso negativamente, qualquer coisa que eu balbuciar será palavras jogadas ao vento. A gente não consegue realizar o que a gente precisa se o nosso pensamento não estiver voltado para a positividade. E saibamos todos que um dos maiores inimigos que nós temos somos nós mesmos. É aquela postura do não sei se vai dar certo, eu não sou bom para isso, eu estou velho demais para tal coisa, eu acho que eu não tenho tempo. Nós praticamos autossabotagem conosco diariamente. E não percebemos. E a gente vai se sabotando. A gente tem um plano, um planejamento, e quando praticamente chegou no momento crucial, a gente sabota aquilo e bota tudo a perder. O ser humano faz isso direto, muitas e muitas vezes. Então, essa ideia de fazer a oração, mas usar a positividade do pensamento, é justamente o que Jesus queria dizer para utilizarmos. Porque Jesus recomendou orar e vigiar, ou melhor, vigiar e orar. Né? Então eu vigiei o meu vizinho, a minha vizinha, e eu rezei. Gente, eu não fiz nada. Passei o dia inteiro pensando negativamente. E vou dizer mais. Se a gente for pensar como um médico, vou falar aqui como se eu fosse um médico hoje, um neurocientista. Estudo o cérebro das pessoas, entendo o cérebro. Nós produzimos hormônios, né? Então, tem dopamina, serotonina, cortisol, adrenalina, tem um monte de hormônio. E para que serve isso daí? Será que é só para dar a fogueira em mulher que está na menopausa? Não é. O hormônio é importantíssimo. Porque quando a gente produz determinados hormônios, e é através do pensamento, da maneira de pensar, da nossa colocação, quando a gente produz determinado hormônio, ele se junta a uma cadeia de aminoácidos e dá uma descarga no corpo inteiro, vai no sangue e o corpo inteiro sente isso. Então, quando eu estou feliz, eu produzo um determinado hormônio. E ninguém fica comandando isso. É como respirar, é automático. Quando eu estou feliz, então eu produzo esse hormônio. Quando eu estou triste, eu produzo um outro hormônio. E isso vai no corpo todo. E é interessante porque se eu tiver um sentimento de luxúria, por exemplo, o meu rim
vai sentir luxúria. Os meus ossos vão sentir luxúria. E assim por diante, o meu fígado, o meu pulmão, todos os meus órgãos vão sentir luxúria. Ah, mas por que você está falando isso? Porque a gente tem a possibilidade de controlar a produção desses hormônios. E eu vou dar um exemplo mais atual ainda para vocês, no sentido da responsabilidade que nós temos de controlar esses hormônios. Esses hormônios, eles fazem a ligação do cérebro através das sinapses com as células, né? E as células que têm mais condição de fazer isso são os neurônios, são as células do cérebro, né? É o que a gente faz todo dia, pensa, fica com raiva, fica com ódio, fica com inveja, ama, gosta, expectativa, ansiedade. O que a gente está fazendo? Soltando hormônio e fazendo sinapse. Então, a célula do nosso corpo inteirinho, que mais tem terminal para fazer essa química cerebral funcionar, são os neurônios. Sabem qual é a segunda célula do corpo humano que mais tem condição de fazer esse processo? São as células do sistema imunológico. Olha que interessante. Então, se você envenena a sua mente, você envenena o seu corpo e o seu sistema imunológico cai. Se você assistir 5 minutos de notícia ruim na televisão, sem ter nenhuma interação racional ou cerebral com o problema, você vai ter 5 horas de baixa do sistema imunológico. E quando eu digo baixa do sistema imunológico, é preciso deixar bem claro o seguinte: não significa que naquelas 5 horas você poderá pegar uma gripe. Porque poderá, se o seu sistema imunológico está baixo, você pode gripar, sim. Mas esse não é o problema. Vocês sabem como é que o câncer se instala no nosso corpo? É só um exemplo que eu vou dar. O nosso corpo tem células e elas ficam se reproduzindo o tempo todo. O tempo todo. A cada 3 dias, se não me engano, nós trocamos todas as células. Ela fica se reproduzindo. Só que, de repente, num determinado momento, uma célulazinha lá do fígado se reproduz com uma perninha a mais. O que o sistema imunológico faz? Ele detecta, vai em cima daquela célula e destrói. O tempo todo ele está fazendo isso. Agora, vocês imaginem quando ele estiver em baixa. Vai nascer uma célulazinha com uma perninha a mais, lá no fígado, e o sistema imunológico está deprimido, não está funcionando. O que vai acontecer? Aquela célulazinha com a perninha a mais vai ter uma filhinha, vai se reproduzir. Como é que vai nascer a filhinha dessa célula? Com uma perninha a mais. E depois de muitas gerações de perninha a mais, nós temos um tumor. É assim que funciona. Portanto, o nosso sistema imunológico tem que estar sempre ativado, ativo, eficaz, funcionando. Não é por causa da gripe que a gente vai pegar, não. Mas por coisas muito piores. Então lembrem-se, 5 minutos de notícia ruim, sem uma interação racional, cerebral com o fato, 5 horas de depressão do sistema imunológico. A gente escolhe. Ah, mas eu gosto tanto de ver o São Paulo urgente. Então vai ver. Ah, mas e o coronel da PM lá da central de monitoramento, ele fica vendo, então ele deve ter uns 20 anos já de sistema imunológico deprimido. Não. Não, porque ele tem interação com o fato. Uma interação racional, cerebral, ele está lá trabalhando, ele tem que ver aquilo, ele tem que resolver aquilo. É diferente. É diferente do curiosão
ligo a TV só para ver aqui, ó, uai, atropelou o bandido lá, derrubou da moto, um CPF a menos, não é? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Esse absurdo. Porque não é derrubando bandido a tiro que a gente melhora o mundo. Nós sabemos disso. Ah, mas eu não gosto de bandido, eu também não gosto. Mas, e por isso eu vou sair dando tiro? Não. Então, é isso que ele quis dizer. Ainda agora, manifestando o meu pensamento acerca das minhas necessidades espirituais, a um amigo que se instrui com os essênios, asseverou-me que ele, que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar no plano oculto. Mas suas observações me confundiram ainda mais. Como poderei entender isso? Devo, então, ocultar o que haja mais santo no meu coração? O Messias, arrancando das suas meditações, respondeu com brandura: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido, até agora, que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam por intermédio das vozes da consciência. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, pois, antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. Vejam, tudo o que eu recomendei aqui não está relacionado a radicalismo. Ah, eu preciso então entrar no quarto, trancar a porta, desligar tudo para poder falar com Deus. Isso é música. Não precisa. Mas você precisa se limpar daqueles pensamentos que a gente carrega no dia a dia, trazendo negatividade, trazendo incerteza, ansiedade, depressão. Quando a gente consegue fazer isso, então, a gente vai conseguir equilibrar a nossa consciência, a nossa postura, né? Com o nosso corpo, com o nosso espírito. Isso fica em equilíbrio. E aí a gente consegue fazer oração. Mas a questão básica é que a oração, no fundo, ela precisa trazer significado. Nós precisamos, eu acho que, em verdade, nós precisamos ressignificar a oração. Por quê? Conforme eu já disse, nós trazemos crenças muito fortes, enraigadas na nossa personalidade, limitando e delimitando as nossas relações com Deus, com Jesus, confundindo as coisas, endeusando Jesus, humanizando Deus, fazendo a maior confusão, né? Colocando Deus numa nuvenzinha, apontando o dedo para cada um, de vez em quando jogando uns raiozinhos assim, ó, que nem dardo, né? E isso tudo, Jesus já estava alertando há 2000 e poucos anos atrás, que não é esse o caminho. Esse caminho é um caminho que não vai levar a lugar nenhum, né? Então, como ele fala aqui, preciso que manifeste as vozes da consciência. O que é manifestar a voz da consciência? É aquele momento em que eu fico comigo mesmo. Não preciso, eu posso estar no ônibus, eu posso estar em qualquer lugar, mas eu estou comigo. Eu vou libertar a minha consciência para que ela fale comigo, ela converse comigo. Aí está a importância. Quando eu faço isso, que a sabedoria e o amor de Deus se manifesta através da consciência, pronto, eu fiz a ligação. E o que acontece? Por que a gente não consegue fazer essa ligação todos os dias, sempre que precisa? A gente vive atarantado, né? Porque o mundo está ansioso. Uma coisa que nos tem, não vou dizer destruído, mas tem complicado a nossa vida, é isso aqui, ó.
É muito bom, não é? Ninguém mais vive sem isso aqui. Ninguém vive sem. E aí eu fico incapaz de olhar nos olhos dos outros. Eu consigo dizer as verdades, que são para mim verdades, sem olhar nos olhos de ninguém. Então, o que acontece? Você vê hoje, alguém publica alguma coisa na rede social, aí tem uma enxurrada de elogios e outra enxurrada de críticas. E às vezes críticas tão contundentes e mal educadas, destrutivas. Por quê? As pessoas não conseguem nem olhar nos olhos mais. Ninguém olha no olho do outro, não consegue sentir o que o outro está sentindo. E nós estamos aqui nessa vida, gente, para quê? Para que a gente está aqui? Para sofrer? Para que a gente está aqui? Para ter problema? Não. Nós estamos aqui para juntos, vejam, juntos, agregados, usando o sentido máximo da fraternidade. O que é fraternidade? Fraternidade não é bondade. Muita gente confunde. Ele é bonzinho, ele é fraterno, ele é bonzinho. Não, bondade é bondade. Fraternidade é outra coisa. Fraternidade é o conceito de irmandade. É eu me sentir irmão do Otávio. Quando eu me sinto irmão do Otávio, eu sou capaz de, guardadas as devidas proporções, sentir o que ele está sentindo. Aplicar conceitos de misericórdia. Ah, misericórdia de Deus. Pois é, vós sois deuses, somos todos deuses. Portanto, a misericórdia faz sim parte de nós. Ela está em nós. Por isso, liberte a consciência para fazer oração. A misericórdia, ela vai vir através de vozes da própria consciência. Então, eu me sinto irmão do Otávio, eu sou capaz de sentir o que o Otávio está sentindo, e sou capaz também, por misericórdia, de muitas vezes aconselhá-lo no sentido dele corrigir a rota. O que é mais difícil ainda. Porque quando exercitamos a fraternidade, é o tapinha nas costas, é o bem bom, vamos tomar uma cervejinha hoje, um churrasquinho amanhã, tá tudo legal. Eu adoro esse cara me adora. E a hora de falar alguma coisa que precisa ser dita? A correção de rumo, a correção de rota. Ou vocês imaginam que todo mundo que está aqui está na rota certinha, está na autoestrada, andando a 120 por hora. O carrão lá deslizando na boa. Tá nada. Nós estamos com pneu careca, direção desalinhada, em estrada esburacada, um ajudando o outro. Esse é o conceito, né? E aí, quando eu exercito esse espírito de fraternidade, eu vou entender o sentido da vida. Por que eu estou aqui? Porque, caso contrário, não faria sentido algum. Vamos ganhar dinheiro a qualquer custo, vamos nos dar bem na vida a qualquer custo. Se o cara atravessou a esquina ali, eu estou embalado, eu passo por cima e não estou nem aí. Está vendo? E não é não é esse o nosso propósito. E continuando, ele vai dizer aqui, no entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com suas necessidades próprias. Olha a essência da misericórdia. Como é que eu vou dar a uma criatura algo de acordo com a necessidade da criatura, se eu sequer conheço a criatura? E como é que eu vou conhecer a criatura?
acessando o Instagram dela? O Facebook dela? É óbvio que não. É olhando no olho, é sentindo, é exercitando, praticando o conceito da fraternidade que eu vou conhecer a criatura. Em seguida, vou saber as necessidades básicas da criatura e vou, por misericórdia, devolver, entregar a ela o que ela precisa e o que eu posso dar. E atenção, é entregar a ela o que ela necessita, desde que eu possa. Porque muitas vezes eu não vou ter condição de entregar a necessidade de um irmão por incapacidade minha mesmo, natural, não é? Nesse ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungüentos reservados a um ferido não se ofertam a um faminto, que precisa de pão. Está vendo como é interessante a gente começar a exercer o conceito da fraternidade? Eu não vou oferecer geló para o cara que quer passar manteiga no pão dele. Eu não vou oferecer geló no lugar da manteiga. É mais ou menos esse o conceito. O cara está com o pão na mão. E eu vou lá, tem aqui um geló, passa aí no pão e come. Não vai funcionar. Para que isso não aconteça, eu preciso realmente me colocar no lugar do outro, olhar os olhos do outro, perceber o coração do outro. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejara aos meus discípulos, tendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Aqui ele está dizendo, reafirmando aquilo que Jesus disse, né? O meu Pai enviará um Consolador quando os homens tiverem condição de entender. Porque, é curioso, né? Lá, 2000 anos atrás, os homens não conseguiam entender Jesus, né? Eu pergunto, e nós conseguimos entender o cara? Ou a gente ainda está batendo cabeça, tentando entender Jesus medir Jesus pelo meu metro. Eu quero entender Jesus pelas minhas regras. Eu quero entender Jesus pelo meu interesse. Eu quero entender Jesus pelo que me importa. Não vai entender nunca. Porque Jesus nunca usou este parâmetro para ser o que é. Jesus não se limitou a uma medida de um simples ser humano mortal. Jesus, a medida, o metro que pode medi-lo, a balança que pode pesá-lo, enfim, o instrumento que pode quantificá-lo, nem existe. Mas, isso em si falando de instrumento. Agora, eu vou colocar uma outra questão que me surgiu aqui agora. Tá, não tem instrumento para quantificar Jesus. Ok, concordou? Concordou. Todo mundo de acordo? Ok. Tem sim, mas não é um instrumento. É o nosso coração, é a nossa alma. E é aí que Jesus queria chegar. É aí que ele fala do poder da oração, da comunhão com Deus. Né? Quando ele fala de reino dos céus, ele não está falando de um céu maravilhoso com um anjinho tocando harpa. Ele está falando de um lugar harmônico, de um lugar feliz. É isso. Esse é o reino dos céus. E aí, nós, através do nosso coração, é que nós podemos, então, compreender Jesus. E para que compreender Jesus se eu passei, 50 anos da minha vida
sem dar muita importância para isso tudo, lógico que mantendo sempre uma atitude de respeito com os dogmas da igreja, né? Sempre que possível, tinha lá um Jesus na cruz, pregado na parede, onde se estava trabalhando, onde se estava vivendo. Passava-se perto de um templo, fazia o sinal da cruz. E o que isso significou para mim? Muito pouco. Muito pouco mesmo. É você tratar com educação a pessoa que você vai passar um cheque sem fundo. É mais ou menos isso. Depois de bastante tempo de vida, eu comecei então a ter contato com o Jesus histórico, não o Jesus religioso. E aí então você descobre a grandeza da sua missão, a grandeza daquele homem, a sua missão aqui na Terra e, principalmente, o que essa missão significa para cada um de nós hoje, 2000 anos depois. O cara, quando meter o prego nele e grudar ele numa cruz, ele foi e disse assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E nós continuamos não sabendo o que fazemos. Estamos ansiosos, estamos todos duvidosos, procurando, buscando alternativas para as dificuldades da vida das formas mais genéricas possíveis. Que, vamos supor, se eu falo num processo, vamos lá, apometria. Alguém já ouviu falar de apometria aqui? Apometria, eu não sei nem explicar exatamente, mas é um processo de cura espiritual, mas que está relacionado inclusive a outras vidas, não é isso? Pois é, isso é maravilhoso. Se você cai na mão de uma pessoa que tem competência, que vai te tratar através da apometria, e principalmente, se você entender os conceitos todos de Jesus. Porque se você não entendeu, mas nem a apometria da apometria vai dar jeito nos seus problemas. Porque é como você pegar um carro que está sem roda e falar: anda, esse carro tem que andar, ele tem motor, ó, ele liga, ele tem farol, ele tem buzina. É a mesma coisa, ele não vai andar, ele não tem roda. Percebe o que eu quero dizer? Muitas vezes, nós, diante das dificuldades da vida, daquilo que a vida nos oferece hoje de dificuldade, eu começo a buscar subterfúgios e saídas, e hoje com a profusão que tem na internet, é o tarô, é não sei o quê, joga não sei o quê, faz isso, faz aquilo, e vai tentando, esquece, básico, é você com o Criador. Quando você se acerta com o Criador, e não que você está errado, ou o Criador está te castigando, não é nada disso, mas você acerta o canal e a via de comunicação, flui. A felicidade, o bem-estar, fluem. E isso vai refletir no nosso pensamento. Percebe? Existe um professor chamado Hélio Couto. Ele fala muito sobre física quântica, que é bastante interessante. E ele fala do pensamento, da importância do nosso pensamento. E olha que interessante que ele fala. Você tem
um boleto para pagar. Tá? Depois da manhã você tem um boleto para pagar e você não tem a grana. Você pensa no quê? Vamos lá, gente. Do que você pensa quando você tem um boleto para pagar depois da manhã e não tem o dinheiro? Você pensa no boleto, né? Certo? Concorda? Você fica pensando no quê? No boleto, no dinheiro que eu não tenho. Ai meu Deus, o boleto, o dinheiro que eu não tenho. Aí passou 10 minutos o boleto, o dinheiro que eu não tenho. Não é assim que a gente faz? Sabe o que vem? Depois da manhã vem outro boleto. Por causa do pensamento. Quando, na verdade, em que nós deveríamos estar pensando? Em como ganhar dinheiro para pagar o boleto. Outra coisa que ele recomenda, ele fala, né? Que o universo não entende a palavra não. Não entende. Então você fala assim, eu não quero ficar doente. Eu não quero essa doença. Eu não quero ficar doente. Eu não quero essa doença. O que vem? Doença. Então, eu quero saúde. O universo te entrega saúde. Não, pense em doença, mas você põe o não antes, mas o universo não escuta o não. A oração funciona desse mesmo jeitinho, que é o todo que entrega para a gente. É o universo que entrega para a gente. Afinal de contas, Deus não é o criador de tudo. Nós estamos falando tudo, é o universo. Ou Deus só criou a Terra, o planeta Terra, o Sol, Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter, Saturno. Não, isso aí é um grão de areia diante da criação. É um grão de areia. Então, o Hélio Couto fala muito isso. Você está com problema de dinheiro, não pensa no problema da falta do dinheiro. Pensa em formas de ganhar dinheiro. E é incrível, porque tudo se abre. A força do pensamento, a atuação que o pensamento coloca para todos nós, é incrível. A gente pode adoecer repentinamente por conta do nosso pensamento. Como podemos sarar milagrosamente por conta do nosso pensamento? E é esse pensamento que a gente põe em operação quando fazemos a oração, né? Não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? No que se refere à comunhão das nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore em segredo do seu íntimo, no silêncio das suas esperanças e aspirações mais sagradas. É tudo que a gente falou. Você pode fazer silêncio no meio da maior confusão. É o silêncio de você mesmo, né? No segredo do seu íntimo. É lá que você vai orar. É lá que você vai exercitar a comunicação com o Criador, né? E no silêncio, que silêncio? Das suas esperanças e aspirações mais sagradas. O que é esse silêncio? É o que muitas vezes se diz, não agir como uma galinha. Aliás, é agir como uma galinha. Que a galinha bota e depois canta, não é assim? E quantas vezes a gente canta para depois botar e aí não sai o ovo agora? Olha, um exemplo bom esse, né? Vamos agir igual a galinha. Bota, depois canta. A gente não. Muitas vezes a gente sai cantando, depois vai botar, não sai nada. Sai ar, não sai ovo. Então, são essas coisinhas que, se a gente lembrar, a gente consegue exercitar, executar no dia a dia. No sentido de deixar a nossa vida mais leve. Porque o mundo está pesado.
Você abre um noticiário hoje, é o Trump não sei o quê, é o Putin não sei o que lá, é o cara que atropelou o bandido deu 3 tiros. Só tem isso. Né? E vocês veem, eu estou repetindo isso, estou comprometendo o meu sistema imunológico. Acabei de falar, porque eu não tenho nada com isso. Eu não estou tendo uma relação racional com a situação. Mas, de certa forma, tomei uma vacinazinha. O que eu quero dizer com isso? Nos preparamos lá dentro. Eu estou usando este exemplo como um professor usa a matéria na aula para... Eu estou usando este exemplo que eu estou dando lá do fulano que levou 3 tiros, eu estou usando todas essas notícias ruins, mas com um fim didático. Então eu estou tendo um relacionamento racional, cerebral, com a situação. Portanto, preservando o meu sistema imunológico. E assim a gente vai. E cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, fica claro que a prece é o caminho. Mas, o que adianta a gente saber o caminho se eu não estou disposto a viajar? Hoje eu não vou não, estou com preguiça. Hoje eu não vou me meter aí na estrada, não. Eu sei qual é o caminho, mas hoje eu vou passar. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente deixa para depois aquilo que deveríamos ter feito ou fazer agora? Gente, eu acho interessante a gente... Essa palestra, esse momento aqui, eu acho que ele tem uma característica muito interessante. Por quê? Estou falando aqui com vocês e estou exaltando determinadas posturas, colocando alguns entendimentos, não é? Estou fazendo aqui um papel quase que de um professor. Ok. Como é que será que é a minha vida? Será que... Porque eu estou falando aqui de espírito fraterno, misericordioso, gentileza, amor, ligação, consciência, equilíbrio, falando todas essas coisas com vocês. E como é que será que eu sou na vida real? Como é que eu estou agindo ante as dificuldades que acontecem para vocês, mas acontece para mim também? Como é que será que eu estou reagindo com esses buracos na minha estrada? Eu estou recomendando a todos vocês que usem a consciência, que mantenham equilíbrio, que vão encontrar dificuldades, mas que façam como a água do rio. Né? A água do rio não briga com a rocha, ela contorna. Ela não briga com a margem, ela segue. Mas, como é que é o cacalo aí na vida real? Igualzinho qualquer um de vocês. Não tenho privilégios e, embora tenha uma vivência dentro do espiritismo razoável, sou frágil e vulnerável, tal qual qualquer um de vocês. Sofro as influências espirituais, sofro as influências da minha personalidade, a minha persona, da minha criação, das minhas crenças limitantes que eu aprendi,
né? Quem aqui que nunca aprendeu que o dinheiro é sujo? Pegou em dinheiro, vai lavar a mão. Desde criancinha, não é? Isso pode ter causado uma crença limitante muito grande na cabeça de qualquer um de nós. O dinheiro é sujo, eu não posso ter dinheiro. Eu ouvia da minha mãe um ditado que hoje entendo, uma crença limitante. Meu avô foi um homem muito rico. Tá? E os 4 filhos viviam muito bem, obrigado, sem nenhuma dificuldade financeira. E eu ouvia da minha mãe, desde a minha juventude, ela dizia assim: filho, vá cuidar da sua vida. Estude, se forme, porque tem um ditado que diz: pai rico, filho nobre, neto pobre. E você é neto. Acho que alguém já ouviu falar esse ditado. Isso é uma crença limitante. Eu sou um neto, eu tenho que ser pobre. Esses são processos no inconsciente. O que acontece? Eu não sei disso, mas lá no inconsciente essa história fica trabalhando. Então, uma hora eu acerto a mão, ganho dinheiro e gasto. Uma hora eu acerto a mão, ganho dinheiro e gasto. E estou sempre com o nariz na flor d'água, afunda um pouquinho, sai, pega ar e volta de novo. O que é isso? Por que aqui, dentro desse bate-papo dessa noite, estamos tratando esse assunto? Porque nós podemos, sim, através da expansão da nossa consciência, através de um mergulho profundo em cada um, dentro de mim, eu entender tudo que eu faço que me prejudica e tudo que eu faço que me exalta, que me eleva. E aí eu faço as escolhas. Então eu removo crenças limitantes e preencho com esperança, com bem-estar, com equilíbrio, com bom senso. E quando eu uso a ligação com Deus, eu fortaleço a certeza, através da fé, de que este caminho é o caminho certo. É o caminho que vai me levar à felicidade. É o caminho que passa pela minha construção. E não a construção de ancestrais. E isso que eu falei, que ocorre na minha vida. Mas a vida de cada um aqui pode ter tido outras experiências, N experiências diferentes. E outra coisa, um outro fator mais complicador ainda, são as encarnações. Algum fato parecido com esse pode ter acontecido há 4 encarnações atrás. A apometria, que é esse tratamento, vai funcionar. Mas antes de tudo, é aquilo que eu falei. Você precisa estar convicto do que você quer, do qual é o seu caminho, onde você quer chegar, aonde você está, que é muito importante, né? Porque muitas vezes eu penso, onde eu quero chegar? Eu quero chegar em tal lugar. Aí, se eu fizer para mim mesmo a pergunta, tá, você quer chegar em tal lugar? E onde você está? Não sei. Como é que você vai chegar em algum lugar se você está partindo do não sei? Não é? Você precisa saber onde você está, quem é você, para saber onde você quer chegar. Tudo isso parece muito difícil, não é? Não parece? Hein, Rodrigão? Parece difícil. Mas é difícil mesmo. A pessoa que ia falar, não, mas é fácil. Não é não. É difícil mesmo. Não é fácil, não. Mas Deus, através da sua presença, da sua onipresença, Ele nos clareia tudo. Então, quando você achar que
está tudo perdido, ele vem, bota um dedinho assim e muda tudo. Por quê? Teu pensamento vai mudar. É aquela história. O sujeito está numa selva fugindo dos selvagens lá que queriam pegar ele, os canibais. Queriam pegar o cara. E ele correndo pela selva. E aí, de repente, ele entra num atalho, pede para Deus, Deus me livra, me mostra um caminho, aí aparece um atalho, ele entra, dá de cara com uma teia de aranha, cheio de aranha, se embola todo, se assusta, tem um precipício ali, ele quase cai, e aí ele fala assim, pô Deus, eu pedi para você me dar um caminho, olha onde você me mandou. Só que a teia de aranha fecha a entrada que ele passou, e os selvagens passam todos pela trilha, e não veem que ele está lá. Percebe como é que pode funcionar? Então, é através do nosso pensamento, do nosso comportamento, nós vamos conseguir descobrir essas coisas. Né? Toda vez que eu pedir alguma coisa, mas que eu tiver dúvida, o que vai ser atendido? O meu pedido ou minha dúvida? A dúvida. Peça, com certeza. Peça sem dúvida, e será atendido. É óbvio que agora nós precisamos falar de um limitador, porque eu gostaria muito de ter um jatinho particular para poder ir visitar minha neta, que mora lá no outro continente, a hora que eu quisesse. Aliás, as duas netinhas minhas, né? Gostaria demais, mas... Aí eu vou pedir para Deus me dar um Learjet, um Citation das... Não é assim, né, gente? A gente sabe disso. Aí, continuando a lição, ele diz assim, o apóstolo escutou as observações do mestre, parecendo meditar. Entretanto, retrucou. Mas a oração deve ser louvor ou súplica? Aí, tá vendo? Ele não entendeu nada, eu acho. Mas vamos continuar, né? Jesus então respondeu com bondade. Por prece devemos interpretar todo ato entre o homem, todo ato de relação entre o homem e Deus. Por prece devemos interpretar. Então, toda a relação do homem com Deus é uma prece. Né? Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência. A prece é sempre um esforço da criatura em se aproximar de Deus. É simples assim. Ela pode ser rogativa, ela pode ser louvor, ela pode ser qualquer uma das duas coisas. Né? Agradecimento, que seria uma terceira, né? Porque louvor não é agradecer. Louvor é louvar, simplesmente louvar por louvar. É lembrar, não é agradecer. Agradecer é agradecer, né? E que os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. O que ele quer dizer com isso? Aquele que só suplica pode estar errado, porque só está pedindo, só está pedindo, só está pedindo. Aquele que louva, do mesmo jeito, só está louvando, só está. Mas a hora que põe o pé para fora da caixinha, sai chutando o cachorro na porta de casa. Né? A gente entendendo isso, a gente vai constituir uma relação com Deus muito mais firme, sincera e proveitosa. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Isso é interessante. É a gente entender, por uma questão de humildade, o nosso tamanho. Por isso que eu não vou ficar pedindo avião. Não sei nem pilotar. Ó,
Vou fazer o que com um avião? Não tem garagem para pôr, né? Mas é assim, a gente tem que se colocar sempre num patamar abaixo. É como a gente pode exemplificar uma classe, né? Deve ter professor aqui, professor para danar. Eu sempre disse que a melhor ferramenta pedagógica que existe é a humildade. Porque se não houver humildade, ninguém aprende nada. Imagina aquele aluno que olha, eu vou te explicar então o vetor da física. Não, isso eu já sei. Isso eu conheço. Tá, então vamos falar da eletrônica. Não, também já sei. Então não tem nada para falar com você. Vai ganhar a vida, né? E assim, a humildade então é a melhor ferramenta pedagógica que existe. Você quer aprender alguma coisa na vida? Seja humilde. Aí vem um lá, mas eu não tenho mais nada para aprender, tá vendo? Faltou humildade, né? Porque se não tem mais nada para aprender, pode fechar o caixão. Fecha o caixão, porque não tem mais nada. A vida é aprendizado. Então, essa relação com o Pai, ela é justa e sábia na medida em que a gente se coloca no nosso patamar. E ser humilde, porque se colocar de forma subalterna só, a gente pode voltar na história da humanidade e perceber, por exemplo, senhores de engenho que eram submissos à vontade de Deus, iam no templo, na igreja, todo domingo, na missa, Santa Missa e não sei o quê, e batia nos outros, e matava, e explorava. Então, não é isso, né? E como ser leal a Deus na oração? Interrogou o apóstolo. A prece já não representa em si mesma um sinal de confiança, né? Ele está dizendo aqui que, pelo fato da gente estar fazendo uma prece a Deus, a gente já está representando um sinal de confiança. E Jesus complementa: será que também tu não entendes? Não obstante, a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios, são mais misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. A gente precisa se comungar com. O que é se comungar-se? É unir-se, é juntar-se. Juntar-se através de pensamento, de ideias, de posturas, de atitudes com Deus. Porque a gente coloca sempre Deus como aquele homenzinho lá que fica vigiando tudo, e a gente não consegue se aproximar disso. A gente fica muito distante disso. Porque se a gente colocar Deus como realmente tudo é, nós temos a centelha divina. Então, onde está Deus aqui? Está em nós. Está em cada um de nós. Nós somos um pedacinho de Deus, capazes de cocriar mundos, cocriar sistemas. É muito grandioso isso. Para a gente colocar ele como um cara que fica sentado numa nuvem tocando harpa e jogando raiozinho para baixo, vigiando cada um. E você hoje, você ficou com o troco da padaria, né? Não devolveu para o menino lá, ele vai pagar 20 conto lá. Não é assim. E aí, é bom para falar sobre isso também? Então, se não tem lá
o nosso Criador, sentadinho na nuvem, vigiando tudo, como é que funciona então essa bagaça toda aqui? O que controla a gente? Por que eu não saio por aí roubando os outros, metendo um revólver na cara de cada um? Falar, ó, hoje eu estou precisando de R$ 500. Vou assaltar aí 5, 6 pessoas, vou fazer R$ 500. Por que a gente não faz isso? Porque existem leis divinas que determinam todas as nossas relações. Lá atrás, a gente não fazia isso por medo. Medo da cana, medo do calabouço do castelo, né? Medo do chicote do juiz. A gente tinha medo disso. Hoje, nós não fazemos isso porque nós crescemos. Porque nós já descobrimos, já percebemos e entendemos que isso não é correto. É óbvio que dentre todos nós existem irmãos aqui, né? Ainda tem os que não fazem por medo. Ainda tem. Mas de uma forma muito diferente da Idade Média, lá atrás, onde nós temíamos a Deus. Deus foi passado para nós como uma entidade que castiga. Eu aprendi, não faça isso porque Deus castiga. Deus não castiga ninguém. As próprias leis divinas que cooperativamente controlam todas as nossas relações, elas se encarregam disso. Elas se encarregam disso. O nosso pensamento se encarrega disso. E é interessante porque nós somos individualidades, mas que hoje temos na consciência a certeza de que precisamos adotar um espírito coletivo. Eu não deixo de ser uma individualidade, eu não deixo de ter as minhas características, mas tudo isso é em prol de um coletivo. Quando eu entendo isso, eu começo a me relacionar com o próximo de uma forma diferente. Aí eu começo a entender o conceito de fraternidade. Por que se fala e se usa tanto o termo fraternidade? Porque, ó, é simples, nós temos um Criador. Se Ele criou todos nós, Ele é o nosso Pai. E nós somos os seus filhos. Se somos os filhos do mesmo Criador, somos irmãos. Esse conceito é simplista, porque, na verdade, o sentido da fraternidade é o desenvolvimento. Nós todos precisamos uns dos outros para nos desenvolvermos. Ninguém se desenvolve sozinho. Ninguém consegue. Então, gente, esse é o resumo da história de hoje, né? Onde a gente viu a importância da oração, a importância do pensamento positivo e a nossa consciência, de forma que o que eu penso é o que eu sou. Eu vou falar mais uma coisa, então. Eu falei sobre pensamento, produz hormônios, esses hormônios controlam todo o nosso corpo, né? Vão providenciar que a gente fique bem ou que a gente fique mal. Isso tudo passa por um equilíbrio que nós precisamos ter entre corpo,
espírito, alma e emoção. Seria corpo e espírito. A gente precisa equilibrar isso, porque se o meu corpo está fragilizado, se eu estou debilitado fisicamente, emocionalmente eu vou ter reflexos. O meu emocional vai ficar comprometido. E se o meu emocional estiver desequilibrado, acontece alguma coisa no meu corpo? Acontece. Muitas doenças são somatizadas. Muitos problemas físicos são somatizados. Ele começa no emocional. Na verdade, dentro da seara espírita, nós também temos um entendimento que é a parte espiritual que inicia alguns problemas psicológicos, por exemplo. A depressão. Então, quando eu falo equilíbrio entre corpo, alma e emoção, é entre corpo e espírito. Alma e emoção seria mais ou menos a mesma coisa que falar o espírito. Quando ele começa, algum problema espiritual começa, é porque a gente deixou a vigilância, a ocupação das coisas boas, a gente deixou de lado. A oração deixou de lado. Aí que acontece? O oportunista nos encontrou. Pá, grudou. Aí ele começa a trabalhar o espiritual. O que vai acontecer? Vai acontecer uma depressão. E aí, a depressão é espiritual? Não. Depressão é uma doença que tem CID, Código Internacional de Doença. É um problema físico, fisiológico. O que é? É a falta de algum hormônio. Daí o cara tem que tomar lá o Vivance, o Rivotril, sei lá o quê, para dar aquela equilibrada. Então o problema emocional também causa problemas físicos. Pode causar inflamação generalizada no corpo. O sistema imunológico deprime, fica ruim, e a gente fica com o corpo inteirinho inflamado. Dor na junta, dor em tudo que é lugar, vira um saco de dor. Por quê? Começou lá no emocional. Então, a gente precisa passar pelo entendimento desse equilíbrio entre o corpo e o espírito, o corpo, a alma e as emoções. Eu não posso deixar que as emoções tomem conta do meu corpo. E também não vou deixar que o meu corpo tome conta das emoções. Porque senão eu saio dando porrada em todo mundo. Saio matando todo mundo no semáforo. Foi meu corpo, eu perdi a cabeça. Né? E, finalizando tudo isso, precisa ser costurado pelo amor. Se a gente não colocar amor nessa receita, esse bolo não cresce, esse bolo não fica gostoso, esse bolo fica ruim. Eu falei outro dia na palestra, são as agulhas e a linha do amor que vão costurar isso tudo. Se não tiver amor, como diz a oração, se eu não tiver amor, eu sou como um sino, um metal que retine. Então não valho nada se eu não tiver amor. E é isso, a nossa relação com Deus é uma relação de valor. Nós precisamos valer alguma coisa sempre. E nós é que vamos determinar esse valor. Nós como? Nos valorizando. Como é que eu me valorizo? Agindo no bem. Agindo sempre no bem. E eu tenho certeza de que depois da chuva sempre vem o sol. Ah, mas está chovendo demais, né? Fátima? Está chovendo todo dia, né? Mas é bom a chuva.
É bom, ela molha, ela rega as coisas. Quando eu digo chuva, eu quis dizer dificuldade, né? A gente sabe disso. A gente sabe disso. Inclusive, comentei aqui com vocês. Eu também passo por essa estrada esburacada. Não é? O meu carrinho também estou precisando encostar ele na oficina para trocar suspensão, bandeja, trocar pneu. Também gasta pneu, também dá problema. Igualzinho, a gente não é diferente. E não é porque trabalho lá dentro, conversamos com o mundo espiritual. Não, não é por causa disso que a gente é diferente. Aliás, esse é um ponto interessante. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se eu tenho a oportunidade de exercer um trabalho com o plano espiritual, um trabalho de uma tarefa elevada, um trabalho de amor, de importância, de grande importância, também me será cobrada postura, comportamento, pensamento de alta qualidade. Fora disso, a casa cai na cabeça. O telhado cai na cabeça. Então, fica para hoje assim a síntese da oração como um meio de se comunicar com o Criador, com Deus, mas que, muito mais do que forma, o seu conteúdo é que vale. É a maneira como eu manifesto essa relação, como ela transcorre. Que eu acho que esse é o grande nó da questão. Se eu vou fazer uma oração de saco cheio, eu vou fazer o evangelho no lar. Putz, mas hoje eu queria ver o jogo do meu time. É o final do último capítulo da novela. Se eu vou fazer o evangelho nessas condições, não tem sentido algum. Eu preciso, antes de fazer uma oração, me equilibrar, me colocar no lugar certo, para que eu possa ter os pensamentos corretos. E aí essa conversa frutificar. Caso contrário, melhor nem fazer. Mas não esqueça que a oração também é um processo de trabalho cerebral, de trabalho. Porque veja, quando você medita, qual que é o princípio da meditação? É não pensar em nada, o que é muito difícil. Por isso que você usa respiração como procedimento para a meditação. Porque quando você se volta para prestar atenção na sua respiração, você deixa de pensar em tudo. Esse é o mecanismo. Só que, ok, você fez a meditação, muito bom, você se acalmou, e aí depois você pode fazer oração. Aí você pode conversar com Deus. Porque Deus não quer que você converse com Ele. Quando eu digo Deus não quer, eu estou trazendo de volta a figura do homenzinho. Mas esquece, não? O Criador não tem interesse que você se dirija a Ele nervosa, ansiosa, deprimida, soluçando, chorando. Não, acalme-se. Ok, procedimento qual é? Meditação? Faça meditação. Mas depois conversa com Ele. Nem que seja trocar 2 palavrinhas. Por exemplo, quando você pede alguma coisa. Então você vai pedir alguma coisa, você já está se relacionando com Ele. Agradeça alguma coisa. Já está se relacionando com Ele. Mas é muito importante que você esteja equilibrado. E aí a meditação é fantástica. A meditação, ela nos
propicia as melhores condições de oração. Mas é muito bom, a meditação é olha, é melhor que muito medicação, muito medicamento. Porque o processo de meditar, que é a expansão da consciência, você vai para dentro de você. Não que você esteja pensando, porque aí é que está, não é para pensar como é que eu sou, como é que eu faço, como eu tenho sido, como é que eu vou ficar. Não é para isso. Mas é um momento que você vai para dentro de você. Isso é fantástico. É muito bom. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado pela paciência. Que Deus abençoe vocês. E Jesus esteja convosco agora e sempre.